Os indígenas foram a principal mão de obra dos portugueses até meados do século XVII, quando de fato os escravos africanos começaram a se tornar a maioria desse tipo de trabalhador no Brasil. A escravização dos indígenas, apesar de mais barata, foi, na visão dos portugueses, conturbada e problemática. Vimos no episódio anterior que um grande fator que tornava a escravização de indígenas complicada para muitos foram os conflitos entre colonizadores e jesuítas. Uma curiosidade é que os índios, por serem nativos e conhecerem bem as terras, tinham muito mais facilidade que os africanos para fugir. Além disso, o uso do trabalho indígena não era lucrativo para a coroa. Grande parte da população africana já trabalhava em um sistema de produção mercantilista aplicado nas ilhas e costa africanas. É importante pontuar que já existia escravidão na África antes da escravização imposta pelos europeus. Entretanto, eram práticas distintas, e a escravização empreendida por portugueses, espanhóis, holandeses e ingleses se tornou um intenso negócio lucrativo. O tráfico atlântico, ou navios negreiros, se tornou uma atividade muito rentável para a coroa portuguesa por conta dos impostos cobrados aos traficantes de escravos. Sendo assim, o translado de pessoas negras africanas se tornou um dos mais lucrativos comércios naqueles tempos. Aprisionados no interior da África subsaariana por outros africanos, os escravos eram trazidos em marcha forçada até o litoral do continente, onde os sobreviventes que não haviam sido comercializados localmente eram despojados de suas roupas e eventuais pequenos pertences que ainda carregavam consigo para serem vendidos aos comerciantes europeus que os embarcavam nos navios negreiros. Neles, os escravos eram destinados aos porões das embarcações, onde ficavam presos em grupos às correntes. Cada navio levava em média 400 africanos amontoados. O mau cheiro imperava e o espaço para a movimentação era mínimo, porque, embora navios desse tipo fossem geralmente grandes, se otimizava o espaço para caber o maior número possível de escravos. O tráfico atlântico ficou responsável pela retirada de quase 300 milhões de pessoas do continente africano. Dessas, mais de 5 milhões vieram para o Brasil. O porto do Rio de Janeiro foi o porto que mais recebeu africanos escravizados no mundo. Durante a longa viagem até o Brasil, muitos africanos não sobreviviam e seus corpos eram lançados no mar como uma alternativa para diminuir o peso nos navios. Ao chegarem aos portos brasileiros, por conta de sua condição debilitada, os negros tinham sua pele limpa, os cabelos cortados e a pele untada de óleo. Nesse momento, era oferecida uma alimentação mais consistente também. Eram classificados por sua idade e sexo e eram levados para os comércios a céu aberto, onde eram comprados. O comércio era também feito frequentemente pelos anúncios de jornais e os homens adultos eram os cativos mais caros. A escravidão foi um processo imensamente violento. A mão de obra negra africana era submetida a longas jornadas de trabalho sem alimentação e condições de vida adequadas. Tudo o que produziam era tomado pelos senhores e não eram remuneradas por seu trabalho. Além disso, eram aplicadas várias formas de castigo físico como punição ao mau comportamento ou à baixa produtividade, como chibatadas no tronco, os açoites, o uso de correntes e de muitos outros atos que visavam humilhar e violentar essa população. As mulheres negras escravizadas foram vítimas de inúmeros atos de violência sexual. Os escravos africanos, primeiramente, atenderam às demandas da produção de açúcar nos engenhos. As jornadas de trabalho eram exaustivas, chegando até 20 horas por dia, e além disso, eram marcadas por essa violência. Nas moendas, era comum que os escravos perdessem suas mãos ou braços, e nas fornalhas e caldeiras eram comuns as queimaduras. Nessa última etapa,
O trabalho era tão pesado que os escravos utilizados nela geralmente eram os mais rebeldes. Era comum que os grandes engenhos possuíssem por volta de 100 escravos. Os escravos não aceitavam a escravização e as violências diárias de maneira passiva. A história da escravidão africana no Brasil ficou marcada por diferentes formas de resistência que incluíam a desobediência, as fugas individuais e coletivas, as revoltas e a formação de quilombos.